E aí, pessoal, que é o Elias. Estamos aqui para a gente dar continuidade à nossa discussão sobre o Brasil Império, né? Então a gente já falou sobre basicamente, né, dois dos grandes períodos que compõem o período imperial no Brasil. Então a gente já falou sobre o primeiro reinado e também falamos sobre o período regencial, né? Então agora, hoje a gente vai começar a falar sobre o segundo reinado, né? Entre ali a transição do fim do período regencial e o início do segundo reinado, né? Lá em 1840 com o golpe da maioridade, tá certo? Então é muito importante fazer a leitura do capítulo, é importante anotar tanto as informações da leitura como também das aulas, né? Como eu já falei várias vezes, as aulas trazem informações que às vezes não tem no livro e aí ajuda na hora de resolver os TDs, na hora de estudar, tá bom? Então, e aí as dúvidas que surgirem, mandem para mim lá no Google Class, eu vou responder assim que possível e aí a gente vai dialogar, certo? Então vamos lá para a gente poder continuar. Então, pessoal, olha só. O período regencial, né, a gente viu que foi um período marcado por muita instabilidade política, né, marcado aí principalmente por uma série de revoltas que passam a ocorrer em diversos locais do território brasileiro, né, em várias das províncias, no norte, no sul, no nordeste. Algumas questionavam, né, o poder central, outras colocavam a regência como ilegítima, né, e outros buscaram inclusive a separação, né, e a proclamação de repúblicas ao longo desses 9 anos aí de regência. Então essa instabilidade, né, faz com que os regentes tentassem aplicar uma série de manobras, né, como a gente já viu anteriormente. Tinha a regência trina provisória, né, que foi o primeiro momento ali de organização do período regencial. Depois você vai ter a regência trina permanente. A regência trina permanente não conseguia dar conta da instabilidade política e dar lugar a uma regência una lá em 1834. A regência una também não consegue dar conta, né? Nem o Feijó e nem depois o Araújo Lima conseguem dar conta da instabilidade, da insatisfação que pairava no Império. Então, dentro desse processo, o que é que surge? Né? A ideia de que para preservar, né, a unidade política do território, a unidade nacional, era preciso entregar o poder para uma figura forte, né, e no caso aí legítima no trono, no caso aí o Dom Pedro II, né, que era o Pedro de Alcântara ainda, filho lá do Dom Pedro I, que naquele momento lá tinha apenas 14 anos, né? A gente lembra que quando o Dom Pedro abdicou lá em 1831, o Pedro de Alcântara tinha apenas 5 anos. E aí nesse intercurso aí de 9 anos, né, que foi o período regencial, ele se encontrava então com 14 anos. Então ainda não poderia assumir o, o governo. Né? Então a instabilidade política do período regencial, de certa forma, né, pressionou para que o Dom Pedro chegasse ao poder, de certa forma, antes do tempo. Tá? Então, desse contexto, né, de instabilidade, formam-se aí ao longo do período regencial dois grupos políticos, né, que vão se definir ao longo desses 9 anos, né, ora colocando-se a favor ou contra o governo central e a forma como o império estava sendo organizado politicamente. Então, de um lado você vai ter o chamado Partido Conservador, que basicamente, né, defendia a manutenção do tráfico de escravizados, né, e a mão de obra escrava, e uma centralização, né, um fortalecimento do poder central nas mãos do imperador e centralizado na capital do império. E do outro lado, entre aspas, aí, na oposição, entre aspas, porque vários historiadores, né, sugerem que, apesar de serem partidos, entre aspas, opositores, esses partidos eles não tinham diferenças ideológicas muito profundas. Né? Então, não é à toa que um ditado comum da época era dizer que nada era mais conservador do que um liberal no poder, né? Então, assim, sempre liberais e conservadores, de certa forma, se aproximavam bastante dentro das suas concepções políticas, mas haviam sim algumas diferenças. Né? Então, por exemplo, enquanto os conservadores defendiam a maior centralização do poder nas mãos do imperador
e centralizado na capital, o Partido Liberal defendia, por exemplo, uma maior autonomia das províncias, né? Era mais favorável que essa autonomia ela fosse mantida, né? Então, quer dizer, haviam diferenças, mas essas diferenças elas eram razoavelmente sutis, de forma que esses dois grupos, apesar de antagônicos, né, de se oporem um ao outro, não possuíam diferenças muito profundas, tá? Então, o que acontece? O Araújo Lima, né, que era o então regente lá em 1840, né, vai presenciar ali justamente um momento em que os liberais eles vão lançar, né, em 1840, uma campanha pública pela antecipação da maioridade do Pedro de Alcântara. Né? Então, Pedro de Alcântara tinha 14 anos, né, ele só poderia assumir a partir dos 18, e aí você vai ter o adiantamento aí, né? A defesa dos liberais era que a maioridade de Dom Pedro, exclusivamente do Dom Pedro, fosse adiantada para que ele pudesse assumir o trono, né? E assim garantir a instabilidade política do país, né? Com a sua figura, né? E a legitimidade do seu trono, do seu reinado. Então, é dentro desse processo, dessa pressão, dessa campanha pública que o Araújo Lima vai decretar a chamada lei de interpretação do ato adicional, né, que era uma lei que foi lançada lá em 1834, o ato adicional, né, que criava as assembleias legislativas provinciais, criava uma série de órgãos, né, menores ali que garantiam a autonomia dessas províncias. O Araújo Lima, então, cria essa lei de interpretação que reduz a autonomia dessas províncias e também, né, vai favorecer o adiantamento da maioridade de Dom Pedro. Né? Por quê? Porque quando ele decreta a lei de interpretação do ato adicional, você vai ter, né, um descontentamento ainda maior com a regência, né? E aí a campanha pela antecipação dessa maioridade ela começa a ganhar apoio popular. Ela começa nessas camadas mais ligadas aos setores liberais, camadas mais elitizadas, mas aos poucos começa a ganhar espaço popular. E aí, né, claro, e aí em 1840 ele aceita, né, a antecipação, e aí em julho de 1841 o Dom Pedro é coroado imperador, né, sendo coroado como Dom Pedro II. Então essa pressão, essa manobra política dada pelos liberais para colocar o Dom Pedro II no poder visava, né, vamos dizer assim, a garantia da unidade política e a tentativa de reestabilizar o poder político no Império, que estava meio que, né, ali tombando, né, a qualquer momento poderia desmoronar. Então está aqui o Pedro de Alcântara, né, imperador aos 14 anos de idade. Aqui também uma imagem aqui do processo da coroação. Né? Então você tem a chegada de Dom Pedro ao poder, marcaria aí o início então do segundo reinado, que dura até 1889. Então é um dos períodos, né, de maior duração da história do Brasil, assim, né, de um governante no poder. São 49 anos aí de governo de segundo reinado. Tá? Então já essa divisão entre liberais e conservadores se dá já lá durante a regência e ela vai se estender durante todo o Império. Né? E aí, claro que ambos, por serem partidos opositores, né, como eu falei, mesmo que não tivessem diferenças tão profundas, mas eram partidos opositores, eles vão disputar a sua estadia no poder, né, o seu espaço no poder, e isso vai levar acaba ainda aquela instabilidade política, né? Ou seja, mesmo com a chegada de Dom Pedro II ao poder, essa estabilidade política ela não é alcançada de imediato, né? Então, o Dom Pedro, né, de certa forma, para agradar os liberais que tinham sido, né, o motor da sua chegada ao poder, vai nomear o primeiro ministério dele, né, o Conselho dos Ministros dele, basicamente composto por liberais, né, membros desse grupo, o Partido Liberal. Claro que isso não agradou aos conservadores, principalmente porque os conservadores possuíam maioria na Câmara dos Deputados. Então, quer dizer, ficaria muito difícil, né, a governabilidade, quer dizer, era muito complicado para o imperador governar com um conselho de ministros, vamos dizer assim, né,
majoritariamente liberal, enquanto que a maioria da Câmara era conservador. Então isso geraria um choque aí difícil de conciliar. Então os conservadores vão fazer muita pressão para que o Dom Pedro dissolvesse, né, o ministério e convocasse eleições. E aí essa disputa vai acabar levando, né, justamente a chamada as eleições do cacete lá de 1840, que é justamente as eleições que vão levar à composição do, do ministério do Dom Pedro II. Né? Essas eleições, elas ficaram conhecidas como eleições do cacete porque elas envolveram muita violência, né? Ela foi marcada pelo uso da violência de ambos os lados, tanto pelos conservadores como pelos liberais. A violência ela foi quase restrita, né, em relação a essa eleição. Então, os caras espancavam, né, mandavam matar os eleitores, mandavam matar os adversários políticos, roubava as urnas, fraudava, né, a contagem de votos para garantir que aquelas pessoas ali do seu partido vencessem, né? Então isso demonstra claramente como havia uma instabilidade política instaurada e essa disputa entre liberais e conservadores ela vai manter essa instabilidade ainda por algum tempo, né? Então pelo menos até o final da década de 40, até mais ou menos 1840, até o início da década de 50, né? 1850, essa disputa entre liberais e conservadores ela marca, né, o debate político aí, ela marca o cenário político do segundo reinado, né? Nas eleições de 1840, quem assume de fato, né, quem sai vitorioso são os liberais, né? Então com maioria liberal, o ministério seria composto, né, por ambos, né? Então você vai ter uma maioria liberal. Claro que os conservadores eles não aceitavam essa vitória, inclusive eles vão fazer pressão para que o Dom Pedro anulasse as eleições, fizesse novas eleições e tudo mais. Mas isso não ocorre. E aí você vai ter um longo processo aí, né, um longo período de disputa. Né? Então, ora os conservadores criticavam o governo por ser liberal demais, ora os liberais criticavam por ser conservador demais. E essa disputa vai mover, no caso aí, o Dom Pedro, né, tomar medidas para que essa instabilidade ela fosse contida. Né? Então, várias das revoltas que tinham se iniciado lá no período regencial já haviam sido sufocadas lá durante o segundo reinado, 1841, 1845. Né? Então já haviam várias dessas revoltas haviam sido sufocadas, então Dom Pedro conseguiu conter esses focos de revolta pelas províncias do Império, mas a disputa política, né, principalmente aí centrada no Rio de Janeiro, na capital e tal, levava a manutenção dessa instabilidade. E aí, para tentar resolver o problema, em 1847, então, o Dom Pedro vai baixar aí, né, a implantação do parlamentarismo no Brasil. Então, a ideia era estabelecer o parlamentarismo para que o Dom Pedro tivesse, né, maior autonomia aí em relação a esses poderes. Só que, né, teoricamente, o modelo pensado do parlamentarismo ele era baseado no modelo inglês. Né? Então, assim, teoricamente, a ideia de criar o parlamentarismo no Brasil era garantir a estabilidade, né? Garantir a estabilidade e a governabilidade. Governabilidade é a capacidade de governar, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas quando a Câmara, né, dos Deputados, o Conselho dos Ministros, né, e o governante, eles não conseguem dialogar, fica muito difícil de governar, porque às vezes o governante ele quer aprovar uma determinada lei e aí se aquela Câmara ela não tem um diálogo que seja amistoso com esse governante, fica muito difícil para aprovar essas leis, e aí o governante não consegue aprovar leis, aí entra em conflito com a Câmara e assim vai. Então para garantir a sua governabilidade, né, quer dizer, garantir o estabelecimento das suas diretrizes, o Dom Pedro II, então, ele vai criar o chamado presidente do Conselho de Ministros. A ideia disso tudo, né, era criar um modelo parlamentarista semelhante ao modelo inglês. No entanto, pessoal, né, no Brasil ele ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. Por quê? Porque, diferentemente do modelo parlamentarista inglês, que assim,
centrava, né, o poder nas mãos do povo, e o parlamento ele servia como uma forma de limitar os poderes do rei. No Brasil isso vai, na verdade, ter um sentido contrário, por isso que era chamado de às avessas, né, ao contrário. Por quê? Porque no Brasil, na verdade, o parlamentarismo ele vai reforçar o poder do Dom Pedro II, e, na verdade, a participação, né, popular ela era muito limitada. Né? Então, por isso que eu botei aqui a imagem para a gente poder entender por que esses parlamentarismos eram diferentes. Lá na Inglaterra, ó, o modelo aqui é o modelo inglês, né? Então, lá na Inglaterra, o, o rei, ele é rei, né? Ele reina, né? Como se diz, ele reina, mas não governa. Né? Então, o rei lá ele é apenas um cargo simbólico, né? Um cargo representativo, tradicional, mas, vamos dizer assim, né? Poder de governo efetivo, o rei praticamente não tem. Né? Ainda que ele possa fazer algumas intervenções, mas não possui uma presença política forte, né, no governo. Lá, o que ocorre? Você tem as eleições indiretas levam à escolha, né, dos parlamentares. Né? Então, o povo vota e aí elege esses parlamentares votam, né, escolhem entre si aquele que vai ser o primeiro-ministro, né, que é o chefe aí do parlamento, aquele que vai de fato governar. Né? Então, o primeiro-ministro ele é justamente esse cargo que centraliza, de certa forma, né, o governo ali na sua pessoa. Então, esse é o modelo, né, parlamentarista inglês. No Brasil, o que acontecia? Primeiro, né, o Dom Pedro ele governa, né, porque ele tem o poder moderador. Lembra lá do poder moderador que dava a ele uma série de poderes, né, sobre os demais poderes, de forma que ele passa que ele governa, né, de certa forma, com todos os poderes. Depois, né, é o próprio imperador quem nomeia o primeiro-ministro. Né? Então, o primeiro-ministro era nomeado, ele não era escolhido pelo parlamento, que era escolhido pelo povo. Né? Ele era nomeado pelo primeiro-ministro. Né? E aí, esse primeiro-ministro é que vai, né, estabelecer, de certa forma, aquilo que está atrelado aos interesses de Dom Pedro. Não é à toa que o imperador, por meio do poder moderador, ele podia nomear e exonerar, quer dizer, retirar do cargo. Ou seja, o primeiro-ministro ele estava sujeito à vontade de Dom Pedro. Né? Então ele tinha que se submeter às vontades dele e fazer de tudo para que enfim, aquilo que o Dom Pedro desejava, né, fosse aprovado, né, e aceito pelo parlamento. Outro fator que diferencia bastante do parlamentarismo inglês é porque no Brasil, lá do segundo reinado, né, o direito de voto ele era censitário, quer dizer, somente quem tinha uma determinada renda, né, então só aqueles que possuíam, que tinham como comprovar essa renda mínima, tinham o direito de votar. O voto não era para todo mundo, era só para quem tinha renda, quem tinha dinheiro, e era pouco não, era muito. Né? Então, e aí também as eleições elas eram indiretas, né? Então o povo escolhia os elegíveis, né? Então o povo votava desses candidatos, escolhiam-se os elegíveis e aí a partir desses elegíveis é que seria nomeado aí aqueles que seriam de fato, né, os membros do parlamento. Então você vê que é uma inversão de certa forma do modelo inglês, né? Enquanto o modelo inglês vem aqui, ó, de baixo para cima, né? O povo que vai definindo aqui essa composição do parlamento. Aqui no parlamento no Brasil era o imperador que ia definindo mais ou menos como isso acontecia. Por isso foi chamado de parlamentarismo às avessas, ou seja, ao contrário. Tá? Então, pessoal, é isso, né? Para a gente poder começar, né? A gente vai, claro, daqui a gente vai continuar discutindo o segundo reinado. Faça a leitura, dúvidas que tenham surgido, mandem para mim lá no Google Class, vou responder assim que possível, tá? E aí, na próxima aula a gente vai dar continuidade a essa discussão. Bom, então muito obrigado por assistirem e até a próxima.